Você precisa conhecer essa história de redenção. A história de Gomer vai tocar o seu coração. Mesmo em meio ao abandono, à vergonha e ao pecado, ela foi alvo de um amor que cura, restaura e transforma. Descubra como Deus usou a vida de Gomer para ecoar sua graça e misericórdia eternas. Se você busca uma mensagem de esperança e perdão, este vídeo é para você. Assista até o final e deixe essa poderosa história bíblica ministrar ao seu coração. Inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com quem precisa de uma palavra de restauração. Introdução. Gomer. A redenção de um amor incondicional. A história de Gomer é uma das mais impactantes e desconcertantes da narrativa bíblica. Ela é esposa do profeta Oséias, e sua vida é marcada por rejeição, abandono, restauração e, acima de tudo, amor redentor. Gomer, muitas vezes lembrada apenas por sua infidelidade, carrega em sua trajetória um símbolo poderoso da relação entre Deus e seu povo. O livro de Oséias nos apresenta um drama conjugal que transcende o humano, revelando o coração de um Deus que ama, mesmo quando não é amado, que busca mesmo quando é rejeitado, e que restaura mesmo quando tudo parece perdido. O contexto em que Gomer vive é o reino do norte de Israel, por volta do século 8 a.C. Era um período de prosperidade econômica, mas também de profunda decadência espiritual. O povo havia se afastado de Deus, adorando ídolos e seguindo seus próprios caminhos. Neste cenário, Deus levanta Oséias como profeta e lhe dá uma ordem surpreendente: casar-se com uma mulher adúltera para que o relacionamento entre os dois se tornasse uma ilustração viva do amor fiel de Deus para com um povo infiel. Essa mulher era Gomer. Embora a Bíblia não nos ofereça muitos detalhes sobre os pensamentos e sentimentos de Gomer, o pouco que sabemos é suficiente para nos tocar profundamente. Ela representa o coração humano que busca amor em lugares errados, que se perde em caminhos tortuosos, mas que ainda assim é alvo da graça de Deus. A escolha de Gomer não foi feita por acaso. Sua história foi registrada como um testemunho da profundidade da misericórdia divina. O nome Gomer significa completa ou consumada, e ironicamente sua vida parece inicialmente marcada por incompletude, instabilidade conjugal, abandono e escravidão emocional. Ainda assim, é justamente por meio de sua trajetória que Deus revela como Ele completa, restaura e redime até os corações mais quebrantados. Gomer é, ao mesmo tempo, uma mulher real e uma figura simbólica da nação de Israel, e de todos nós, quando nos afastamos de Deus. Em nossos dias, muitos vivem histórias semelhantes à de Gomer: abandonos, relacionamentos desfeitos, escolhas equivocadas, vícios emocionais ou espirituais. A história dela nos mostra que não existe abismo tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. Por meio do amor persistente de Oséias, vemos o reflexo do amor de Deus. Um amor que não desiste, que busca, que restaura. Ao longo dos capítulos seguintes, vamos explorar a jornada de Gomer em 5 momentos: sua escolha como esposa, sua infidelidade, sua queda, sua redenção e sua restauração final. Cada etapa será acompanhada por reflexões, lições de vida e aplicações práticas, para que possamos não apenas conhecer essa história, mas deixar que ela fale ao nosso coração e nos transforme. Prepare-se para mergulhar em uma das narrativas mais emocionantes das Escrituras. A história de Gomer não é apenas sobre pecado e perdão, mas sobre o poder do amor incondicional que restaura tudo aquilo que o mundo tenta destruir. Escolhida, mesmo sendo imperfeita. O chamado de Oséias foi diferente de todos os outros profetas de sua época. Enquanto muitos recebiam palavras para pregar ao povo, ele recebeu uma ordem que mudaria completamente sua vida pessoal. Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias 1:2. O Senhor não apenas o incumbiu de proclamar a mensagem divina, mas de vivê-la em carne e osso.
O coração de Oséias seria o palco onde Deus encenaria sua graça. E Gomer seria a figura escolhida para esse papel dramático. Ela seria sua esposa, mesmo sendo imperfeita. Gomer não era uma mulher virtuosa aos olhos da sociedade. Seu passado era carregado de desonra e escolhas que a marginalizavam. A Bíblia a apresenta como uma mulher de prostituições, indicando um estilo de vida marcado por promiscuidade, talvez até profissional, ou pelo menos profundamente instável e dissoluto. Ainda assim, Deus ordenou que Oséias se unisse a ela em casamento. Para muitos isso pareceria absurdo. Para Deus era uma lição viva. A escolha de Gomer mostra que o amor divino não escolhe com base na pureza ou no merecimento, mas na soberania e na graça. Ao se casar com Gomer, Oséias não estava apenas assumindo um compromisso conjugal, mas encarnando o papel de um Deus que ama um povo infiel. Imagine o impacto disso sobre o próprio profeta. Ele, servo de Deus, obediente e justo, precisava amar uma mulher que podia envergonhá-lo, que não lhe oferecia segurança emocional e que carregava a possibilidade constante da traição. Ainda assim, ele obedeceu. O amor de Oséias por Gomer não era baseado em romantismo idealizado, mas em um propósito maior: revelar o coração de Deus ao mundo. Gomer aceitou o casamento. Talvez tenha se sentido surpresa, confusa ou até aliviada. Afinal, uma mulher em sua condição não era comumente procurada para formar uma família. Ela agora tinha um lar, um marido, filhos, aparentemente uma nova chance. Mas dentro dela, o peso do passado talvez não tivesse desaparecido. O processo de transformação nem sempre é imediato. Podemos ser tirados de um ambiente de pecado, mas as marcas do pecado podem permanecer no interior até que a graça complete sua obra. A história de Gomer nos mostra que Deus não rejeita quem tem um passado quebrado. Ele escolhe, chama e dá propósito mesmo àqueles que o mundo descartaria. Seu amor vai além das aparências e do histórico pessoal. Ele não apenas limpa, mas dignifica. O casamento com Oséias foi uma oportunidade de recomeço para Gomer, mas também uma revelação de que a graça de Deus alcança até os mais improváveis. Essa escolha divina também revela algo sobre o chamado de cada um de nós. Muitas vezes, somos enviados por Deus a amar e servir pessoas que não se encaixam no padrão ideal que temos em mente. Somos desafiados a demonstrar a mesma paciência, graça e compaixão que Deus demonstrou por nós. O casamento de Oséias com Gomer não é uma história de romance, mas de missão. É sobre amar como Deus ama. No fundo, todos somos como Gomer, escolhidos apesar das falhas, chamados mesmo em meio à sujeira da alma. Deus nos olha com olhos de redenção, não de condenação. O que para o mundo é escândalo, para Deus é redenção. E ao unir Gomer a Oséias, Deus começava a contar uma história que atravessaria séculos. Uma história que aponta para o amor de Cristo por sua noiva, a Igreja. O primeiro passo da jornada de Gomer não foi um ato de merecimento, mas de graça. Ela foi escolhida, não porque era digna, mas porque Deus desejava mostrar que o seu amor alcança até os mais indignos. E assim, o primeiro capítulo de sua nova vida começa não com aplausos, mas com um ato de obediência e fé. Quando o amor é rejeitado, o casamento entre Oséias e Gomer parecia promissor aos olhos daqueles que acreditavam na força de um novo começo. Havia esperança de que o amor incondicional de Oséias seria suficiente para preencher o vazio no coração de sua esposa. Mas com o tempo, a inquietude de Gomer falou mais alto. O velho estilo de vida a chamava de volta, seduzindo-a com promessas ilusórias de liberdade e prazer. Apesar de ter um lar, filhos e um marido que a amava, ela escolheu novamente os caminhos da infidelidade. Esse retorno ao passado revela o conflito entre o novo e o antigo, entre a graça oferecida e a tendência humana à autossabotagem. Gomer, mesmo tendo experimentado a estabilidade e o afeto, não havia sido completamente transformada internamente. Seus desejos, moldados por anos de carência e pecado, ainda exerciam poder sobre ela. E assim, o amor que a acolheu foi rejeitado. Oséias, que havia obedecido ao Senhor,
Agora sentia na pele a dor de amar alguém que não retribui. A rejeição de Gomer não era apenas um drama conjugal. Era uma representação viva da relação entre Deus e Israel. O povo de Deus também havia trocado o amor divino por deuses falsos e prazeres passageiros. Assim como Gomer, Israel rejeitava o pacto, ignorava os cuidados de Deus e voltava para a escravidão espiritual. O coração de Oséias refletia o coração ferido de Deus, partido por um amor não correspondido. Mesmo assim, Oséias não desiste. Sua fidelidade não depende da reciprocidade de Gomer, mas da obediência ao chamado de Deus. Ele continua a cuidar dos filhos e a viver como um testemunho silencioso do amor que permanece. A rejeição não o endurece. Ao contrário, fortalece seu compromisso com a missão divina. Isso nos ensina que o verdadeiro amor não se baseia apenas em sentimentos, mas em decisão e propósito. Quantas vezes rejeitamos o amor de Deus mesmo depois de termos sido restaurados? Recebemos o perdão, mas voltamos aos velhos hábitos, permitindo que o passado fale mais alto que a promessa. A história de Gomer é o espelho de muitos que vivem ciclos de recaída, não por falta de oportunidades, mas por resistirem à transformação do coração. Ainda assim, Deus continua nos amando. Ele não se cansa de nos chamar de volta. Como Oséias, ele nos observa com olhos de compaixão, mesmo quando escolhemos caminhos errados. Seu amor é paciente e persistente. A rejeição de Gomer não anulou a promessa de Deus, e a nossa também não cancela o plano de redenção que ele tem para nós. Nesse capítulo, aprendemos que rejeitar o amor verdadeiro é uma tragédia, mas não o fim da história. Deus ainda pode escrever novos capítulos. A queda de Gomer era real, mas não final. O plano de Deus não estava frustrado, apenas sendo aprofundado. Ele queria mostrar não apenas um amor fiel, mas um amor que perdoa mesmo após a rejeição. E assim Gomer se afasta. O lar que a acolheu se esvazia de sua presença, mas não de esperança. Oséias permanece, e o céu observa, esperando o momento certo para agir com graça e poder. No Vale da Vergonha. Ao abandonar Oséias, Gomer mergulha novamente em um mundo que prometia prazer, mas entregava apenas dor. O retorno ao antigo estilo de vida, longe de ser libertador, revelou-se uma prisão disfarçada. Os homens que antes a desejavam agora a exploravam. A liberdade que buscava se tornou escravidão. Em pouco tempo, ela se vê completamente perdida, desvalorizada e rejeitada até por aqueles que antes a acolhiam. A Bíblia nos sugere que Gomer chegou a ser vendida como escrava, ou talvez como concubina. Sua queda foi profunda. A mulher que havia sido esposa de um profeta agora era propriedade de outros, usada e descartada. O pecado sempre promete mais do que pode cumprir e cobra um preço que nunca anunciamos. O Vale da Vergonha é o destino de quem se afasta da fonte do amor verdadeiro. Esse é um dos momentos mais sombrios da história. Gomer está suja, ferida e humilhada. Talvez ela tenha pensado que seu destino estava selado, que não havia retorno possível. Mas é exatamente nesse vale que a graça de Deus começa a se revelar com ainda mais força. É quando tocamos o fundo do poço que descobrimos que Deus está lá, pronto para nos erguer. Oséias poderia ter seguido sua vida. Tinha todo o direito, inclusive religioso, de deixar Gomer. Mas Deus o chama para algo ainda mais profundo. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Oséias 3:1. A ordem não era apenas resgatá-la, mas amá-la. Isso mostra que a restauração de Deus não é apenas externa, mas também emocional e espiritual. Com o coração partido e olhos cheios de compaixão, Oséias vai ao mercado e compra Gomer por 15 peças de prata e um pouco de cevada. Ele a resgata da vergonha com um alto preço. Essa cena é um retrato impressionante do que Cristo fez por nós. Ele nos encontrou no mercado da alma, escravos do pecado, e nos comprou com seu próprio sangue. A atitude de Oséias aponta para um amor que não se baseia no merecimento, mas na aliança. Ele não leva em conta o passado de Gomer, mas o valor que ela tem em seus olhos.
É assim que Deus nos vê. Não pelo que fizemos, mas pelo que podemos ser em suas mãos. A redenção não depende do nosso estado atual, mas do amor de quem nos busca. Esse capítulo é um convite à esperança. Nenhum vale é fundo demais para a graça. Nenhuma história é irreversível. Deus é especialista em restaurar os que foram desprezados, em buscar os que se perderam, em dar beleza pelas cinzas. O amor de Oséias nos mostra que há redenção mesmo para quem já perdeu tudo. E assim, Gomer é resgatada. Suas correntes são quebradas, não por mérito, mas por graça. O vale da vergonha se torna o palco do reencontro com o amor que nunca desistiu dela. Restauração com propósito. O retorno de Gomer à casa de Oséias não foi apenas físico, mas também espiritual e emocional. A mulher marcada por rejeição e humilhação precisava agora ser curada por dentro. A vergonha não some da noite para o dia. O passado ainda ecoava em seus pensamentos, mas no ambiente do amor incondicional, a cura começa a acontecer. A paciência de Oséias era o reflexo da compaixão de Deus. Firme, serena e perseverante. A primeira etapa da restauração de Gomer foi o silêncio. Oséias, ao trazê-la de volta, não a levou diretamente para o quarto conjugal. Em Oséias 3:3 ele diz: Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu serei para ti. Essa fase de separação temporária representa um tempo de purificação, de realinhamento da identidade, de restauração da dignidade antes da reconciliação plena. Gomer precisava redescobrir quem ela era, longe da influência destrutiva do passado. Essa atitude revela que restauração não é apenas voltar ao ponto de origem, mas caminhar em direção a algo novo. Muitas vezes, queremos apressar a cura, fingir que nada aconteceu. Mas Deus nos conduz em processos, respeitando nosso ritmo, nos ensinando a confiar novamente, a nos enxergar com novos olhos. Gomer estava sendo transformada de dentro para fora, agora não mais escrava, mas amada. A presença dos filhos também era parte importante desse processo. A maternidade, mesmo em meio a tantas crises, mantinha Gomer conectada à sua responsabilidade e ao amor. O cuidado de Oséias com as crianças demonstrava que ele não apenas havia perdoado a esposa, mas também acolhia tudo o que vinha com ela. Essa é uma imagem poderosa da inclusão divina. Quando Deus nos restaura, Ele não rejeita nossa bagagem, mas a redime. O povo de Israel, a quem essa história também se dirigia, precisava entender que o retorno para Deus envolvia mais do que arrependimento emocional. Era necessário abandonar os ídolos, reconstruir a fidelidade e aceitar a aliança com novo fervor. A experiência de Gomer era, portanto, um chamado nacional à restauração profunda, duradoura e intencional. Assim como Gomer, muitos de nós já erramos gravemente. Talvez até hoje carregamos culpas, marcas e cicatrizes, mas Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas nos traz de volta, como nos ensina a viver de forma digna, restaurando nossa identidade. O que para o mundo seria lixo, para Deus, é matéria-prima para um novo começo. Esse capítulo nos ensina que o amor verdadeiro confronta, disciplina e cura. A restauração de Gomer aponta para o cuidado de um Deus que não desiste, mesmo quando todos os outros já desistiram. Ele vê além da dor, além da culpa, e nos convida a viver uma nova história com Ele. E assim, em meio ao silêncio e à paciência, o amor recomeça. Gomer não é mais uma mulher marcada pela vergonha, mas por uma nova identidade, amada, perdoada e restaurada. A redenção que transforma vidas. Com o tempo, Gomer começou a experimentar os frutos de uma vida redimida. Sua casa voltou a ter paz, seus filhos cresceram sob o cuidado de um pai fiel e de uma mãe transformada. A mulher que antes fugia do amor agora o cultivava. O escândalo deu lugar à admiração. A vergonha foi substituída pela honra. Gomer não apenas foi restaurada, ela se tornou um testemunho vivo do que Deus pode fazer com uma vida quebrada.
A história de Gomer não termina em tragédia, mas em glória. Isso nos lembra que, nas mãos de Deus, até os capítulos mais sombrios da nossa vida podem ser ressignificados. Ela passou de símbolo de desonra para sinal de esperança. Seu nome, que antes trazia lembranças dolorosas, agora era sinônimo de milagre. O Deus que transforma histórias havia feito isso mais uma vez. O profeta Oséias, por sua vez, cumpriu fielmente sua missão. Mais do que um marido, ele foi um reflexo do caráter de Deus diante de uma nação adúltera. Seu amor não era cego, mas compassivo. Ele não ignorou a traição, mas escolheu amar apesar dela. Essa é a essência do amor divino. Não se baseia em merecimento, mas em graça. Oséias nos mostra como o amor pode ser um instrumento de salvação. No plano maior, Gomer representa toda a humanidade. Todos nós em algum momento nos afastamos do Senhor, trocando o eterno pelo passageiro. Mas o céu não desistiu de nós. Jesus, o verdadeiro noivo, veio ao nosso encontro, pagou o preço com seu sangue e nos resgatou da escravidão do pecado. Ele também nos diz: ficarás comigo, e eu serei teu. Uma nova aliança foi feita, selada pelo amor eterno. A grande lição de Gomer é que ninguém está além do alcance da graça. Não importa o quanto você tenha caído, Deus ainda pode levantar você. Não importa quantas vezes você rejeitou o amor dele, ele ainda está esperando você voltar. O amor de Deus não tem prazo de validade, não depende do nosso histórico, mas da decisão dele de nos amar. Esse testemunho também nos chama a amar com mais profundidade. Em um mundo marcado por descartabilidade e indiferença, somos chamados a refletir o amor de Deus em nossas relações. Isso exige coragem, compromisso e uma fonte inesgotável de misericórdia, que só encontramos nele. Gomer foi uma mulher comum, marcada por muitos erros, mas alcançada por um amor extraordinário. Sua história é a história de todos nós, que fomos amados mesmo quando éramos indignos. E hoje, somos convidados a viver como restaurados, como testemunhas da fidelidade de Deus. Assim termina a jornada de Gomer, não com uma sentença, mas com uma canção de redenção. Um hino de amor que atravessou a dor, venceu a vergonha e triunfou na graça. Concluindo: amor que restaura, amor que permanece. A história de Gomer é uma das mais profundas expressões do amor de Deus reveladas nas Escrituras. Por meio da vida dessa mulher, Deus comunica verdades eternas sobre redenção, perdão e a natureza de sua aliança com o ser humano. Gomer nos lembra que não importa quão longe estejamos, ainda há um caminho de volta. E esse caminho se chama graça. Oséias representa o coração de Deus, ferido, mas não endurecido, rejeitado, mas ainda amoroso. Ele obedeceu mesmo em meio à humilhação, não por masoquismo, mas por missão. O Senhor queria que seu povo visse, por meio da vida do profeta, o quanto ele os amava e desejava restaurá-los. E essa mensagem permanece viva até hoje. Todos nós, em algum momento, já fomos Gomer, infiéis, confusos, quebrados. Mas o amor de Deus não é condicional. Ele nos busca, nos compra, nos limpa e nos chama de volta para o lar. A história de Gomer é, acima de tudo, uma história de esperança. Ela nos lembra que a última palavra pertence à graça, e não ao pecado. Esse relato também é um chamado ao amor perseverante. Vivemos em tempos em que relacionamentos são descartados com facilidade. A história de Oséias e Gomer nos desafia a viver um amor mais profundo, mais comprometido, mais parecido com o de Deus. Se você hoje se sente distante, saiba que há um Deus que está indo até você, pagando o preço, estendendo a mão. Sua história ainda pode ser reescrita. Ainda há redenção. Ainda há tempo de voltar. Oração final. Senhor Deus, te agradecemos por nos revelar por meio da história de Gomer o poder transformador do teu amor. Obrigado por não desistir de nós, mesmo quando escolhemos caminhos errados. Tua graça nos alcança nos lugares mais escuros e tua misericórdia nos cobre com compaixão.
Pedimos hoje que nos ajudes a viver como pessoas restauradas, conscientes de que fomos comprados por um alto preço. Dá-nos um coração grato, fiel e disposto a amar como tu amas. Que nunca esqueçamos do quanto somos amados, mesmo quando falhamos. Que a história de Gomer nos inspire a confiar na restauração, a perdoar como fomos perdoados, e a crer que nenhuma vida está perdida para ti. Que sejamos testemunhas vivas da tua redenção. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça